Boa tarde, ou boa noite, quem estiver assistindo a gravação de noite, ou bom dia, quem estiver assistindo de dia, boa madrugada, enfim. Vamos iniciar o nosso 7º encontro, tá? Estamos já caminhando para metade do nosso curso, né? A metade seria no encontro 10, tá? Mas como a gente vai encerrar o módulo 2 hoje, né? E ter uma pausa aí de 2 semanas, porque este encontro deveria ser no próximo sábado, que é 7 de setembro. Como é feriado, a gente antecipou para hoje. E aí, dia 7 não teremos encontro, dia 14 também não. E aí, dia 21 a gente retorna, 21 de setembro, já com um outro módulo, que é o módulo sobre o antropoceno. E a gente vai começar com a explanação, o estudo de 2 textos do Heidegger, tá? Então tem um tempo legal para isso daí. Então hoje é como se fosse quase a metade já, porque a gente vai dar essa pausa, né? Tem esse intervalo, finaliza o módulo 2 e aí a gente inicia o módulo do antropoceno. Este módulo 2, a gente tem discutido exatamente a antropologia, a sociologia e a política, tá? O encontro passado a gente falou exatamente sobre possibilidades de construir sem política. Lembram? E aí temos 2 propostas, uma que era a proposta mais filosófica tradicional, né? Dentro aí dos padrões da filosofia tradicional, que é a proposta apresentada pelo Leonardo Boff, que seria daquela democracia global, né? A governança global, como ele nomeia, e a proposta contracolonial, né? Decolonial, se quiserem, né? Do Ailton Krenak, né? E ecoando outros autores aí dessa leva de pensadores e pensadoras decoloniais, contracoloniais, que é a proposta das alianças afetivas, né, dos estados plurinacionais. E aí hoje, para fechar este módulo 2, a gente tem 2 textos, um deles especificamente sobre esse elemento antropológico e a relação dessa antropologia com as ciências, que é o primeiro capítulo aqui da Dana Haraway, tá bom? Da reinvenção da natureza, que nós vamos ver, e o capítulo, o prólogo, o epílogo, né? Não, o prefácio, desculpa, o início, o capítulo 1 e o prólogo do Ecologia Decolonial, aqui do Malcolm Ferdinand, tá? Esse já mais especificamente sobre uma ação política ecológica que não pode ser separada da ação política. Então vamos lá, né? O slide tem bastante slide, mas é menos texto que nos outros dias, então a gente consegue passar por eles tranquilamente, tá bom? Eu vou abrir aqui o PDF para a gente ir passando e ir acompanhando, tá? Então, o título do encontro de hoje, o animal social é natural, tá? Essa expressão, ela poderia ser posta como uma interrogação aí, né? Porque é exatamente isso que a gente vai discutir nos próximos encontros do antropoceno, né? E nos encontros posteriores já, na finalização do nosso curso, né? Será que a sociedade ela é naturalizada? E aí a filosofia ambiental tem essa necessidade de refletir e responder essa questão, né? A cidade, por exemplo, torna-se natural exatamente pela capacidade humana de criação de mundo e naturalização de mundo? É uma pergunta interessante. Existem algumas respostas, alguns caminhos. A Dana Haraway ela tem uma resposta para isso, tá? Que nós não vamos ver ainda hoje especificamente, mas a gente volta a isso em outros momentos. Então, o texto dela é A Reinvenção da Natureza, o capítulo 1, que se chama Sociologia Animal e uma Economia Natural do Corpo Político. Já este conceito de corpo político é interessante, porque ele envolve tanto a nossa corporeidade, tá, material, como também as relações travadas no âmbito político, enfim, como a gente vai ver, né? Então, ela envolve tanto esse elemento abstrato que se concretiza nas relações da sociedade, quanto a materialidade do nosso corpo mesmo, né? Tanto o corpo é político, como o fazer político é um corpo político, tá? E aí, como um subtítulo aí do capítulo, uma fisiologia política da dominação, que é o ponto de partida da Dana Haraway, né? Que toda a estrutura da ciência ela serve exatamente como um espelho
dos elementos do poder e da dominação, e ela, consequentemente, entranha na própria sociedade essas estruturas de dominação. Tá, e aí... acho que passou 2 slides, não. Deixa eu só ver o negócio aqui. Faltou um slide do porquê este texto. Então, por que esse texto? Vou falar, já que não está o slide aí. Esse é um texto de 1991, então ele é muito antigo. Por que a gente traz um texto tão antigo para as discussões da filosofia ambiental, já que nós estamos discutindo um elemento tão atual, né? Tão contemporâneo? Então, ele é importante por 2 movimentos. O primeiro deles é porque a reflexão da Dana Haraway serve para nós como uma analogia de um caminho que a gente pode seguir em filosofia ambiental, do mesmo modo que ela estrutura as críticas, tanto à estrutura capitalista da época dela, né, quanto às teorias feministas em voga na própria época dela. Então, a própria ecologia feminista, o feminismo ecológico, feminismo marxista, feminismo radical, né? Então, todos os feminismos da época também caem sob o crivo, né, da crítica da Dana Haraway, porque, para ela, todas essas formas que compõem esse corpo político, né, os que concordam e mantêm, sustentam o corpo político da dominação, e aqueles que tentam subverter, transgredir e contra o corpo político da dominação, todos estão emaranhados no que ela nomeia de campo informacional ou mundo informacional, né? Tudo está posto ali na estrutura que nós convencionamos a chamar hoje de neoliberalismo, né? E a própria Dana Haraway, nos textos mais novos dela, começou a nomear de antropoceno e de chuloceno, que é aquele monstro da obra do Lovecraft, né? Que é Cthulhu, ninguém sabe pronunciar direito esse monstro abissal que surge das intermitências do tempo e espaço e tudo mais, e aí ela nomeia o nosso período de também antropoceno e Chuloceno, né? Como vocês queiram pronunciar. Exatamente para mostrar que a fuga disso é muito complicada. E aí ela começa a dizer que a gente precisa ficar com o problema, assumir, né, essa estrutura e entendê-la para poder encontrar as saídas. E aí já tem uma resposta da Dana Haraway para os caminhos políticos da própria ecologia, né? Que para ela, por exemplo, não há retorno, não há como voltar para um período anterior, né, ao antropoceno ou ao chuloceno, né? Essa era informacional que se estrutura pelo chamado modelo 3CI, né? Que é comunicação, controle, comando, comunicação, controle e informação, né? Então, que é uma estrutura do exército americano que, para ela, se estende pelo Vale do Silício, né? Por toda a estrutura tecnológica que hoje em dia domina o mundo. Então, 3CI seria o controle, o comando, a comunicação e a informação, tudo perpassando aí essa sociedade. Mas isso são conceitos para contextualizar o pensamento da Dana Haraway. Vamos agora ficar especificamente com este texto, no qual ela vai analisar especificamente as primeiras experiências, né? Não as primeiras, historicamente falando, mas as primeiras no grau de importância realizadas nos Estados Unidos com macacos, né? Macacos reais, vocês que conseguiram ler o texto viram, né? E como que, para ela, essas pesquisas vão servindo de base na construção do próprio corpo político, né, da sociedade. Então, já de cara, tem aí a percepção dessa política como um organismo, desse corpo político como um organismo, né? E aí ela retoma isso, ela diz que isso vem desde a Grécia, né? A ideia de que a cidade, o cidadão e o cosmos, na Grécia, eram construídos sob os mesmos princípios, né? Os princípios da política, que é de onde vem a frase famosa de Aristóteles: o humano é um animal político, né? Então, essa ideia de que essa é a definição de humanidade, a necessidade, muito mais do que uma possibilidade, a necessidade de fazer política, né? Sem política, não há sociedade, não há humanidade. Então, isso vem desde a Grécia e isso se estrutura nas pesquisas, isso compõe o antropoceno como um todo, né? Este momento, este período que vivemos, onde
se exacerba esse poder do humano, né? Ou esta primazia do humano e algo do gênero. E aí tem essa citação dela, que está na página 11, ver grupos humanos como espelho das formas naturais continua a ser imaginativamente e intelectualmente poderoso, né? Bom, e aí nós temos, então, a união do corpo político e do corpo fisiológico. Por isso, as pesquisas com seres, com animais, né? Uma vez que tende-se a crer, né, que os animais representam, olha só que curioso, em menor escala, a humanidade, né? Eles representam a humanidade no nível animalesco, sem os elementos da política, né, sei lá, da espiritualidade, da arte, sem estes elementos que acabam diferenciando ainda mais o ser humano dos demais animais, mas para esse corpo científico, tá? O fisiológico do animal ele é um espelho do humano, né? Essa união tem sido fonte importante de justificativas antigas e modernas de dominação, especialmente da dominação baseada em diferenças vistas como naturais, inescapáveis e, portanto, morais. Muito claramente, ela se refere aí à diferença entre o macho e a fêmea, né, e o masculino e o feminino, que acabam sendo naturalizadas, né, perpetuando assim o patriarcado, o machismo, né, uma vez que as críticas e o pano de fundo da Donna Haraway é sempre essa reflexão sobre o feminismo, mas isso pode ser ampliado, e ela própria aponta essas possibilidades de ampliação para a relação com a natureza e com a sociedade, né? A sociedade e a natureza, o humano e os não humanos, ou como a gente queira, ou os outros humanos em outras formas que não a nossa humanoide, né? A partir das outras leituras que a gente tem feito nos encontros. Então, a gente amplia isso e percebe que estas naturalizações que compõem conceituações abstratas, verdades abstratas, se pautam, né, se justificam por essa união do corpo político e do corpo fisiológico, tá? Esta noção regula as ciências da natureza e se insere também nas ciências da sociedade. Se tiver muito rápido, se vocês quiserem falar, podem escrever no chat, tá? Podem abrir o microfone e falar, não tem problema nenhum, tá bom? Então, esta noção, novamente, regula as ciências da natureza e se insere nas ciências sociais. Tá? Percebam, mesmo as ciências sociais, ela vai fazer um retorno à origem dessas ciências sociais no início do século passado, né? Todos nós sabemos que essas ciências sociais, mesmo sendo nós de várias ciências, da psicologia, da geografia, né, da história, enfim, né, elas tinham essa gana de querer se tornar autônomas e ser consideradas de fato científicas, tentando imitar as ciências da natureza, mesmo com os caminhos diversos que são tomados, novas metodologias, uma nova compreensão da relação de conhecimento, objetividade e subjetividade, esta estrutura da ciência natural ela permanece na ciência social, e a Donna Haraway vai analisar exatamente isso neste artigo. Então, a gente tem aí uma diferença entre ciência pura e ciência aplicada. Ciência pura é aquela que só se teoriza, e a aplicada é aquela que vai realizar os experimentos propriamente dito, e uma dicotomia entre sujeito e objeto que perpetua a dominação e a exploração, né? Porque o objeto ele sempre está fora. Como, ao longo do texto vocês puderam ver, a gente vai ver, ocorre a transformação daqueles macacos rezos, né, em objetos de estudo perfeitos, assim como o do humano objetificado, né, transformado em um objeto de estudo. Então, esta separação entre sujeito e objeto, que vai ser criticada apenas no âmbito ali da fenomenologia, né, das ciências de cunho humanista existencial, no fim das contas, né, ela é muito forte, muito poderosa, tá? E ela tem o seu papel fundamental nessa estruturação do corpo político, tá bom? Aí tem a analogia que eu falei para vocês com a luta feminista e a tarefa da filosofia ambiental, que a gente pode utilizar este caminho parecido, né? E fazer um caminho parecido em filosofia ambiental. Vamos ler o que ela escreveu aí. Ó. Atribuímos à ciência o papel de um fetiche,
Fetiche é um termo caro para o marxismo, né? O fetichismo da mercadoria, né? Quando a mercadoria, de alguma forma, na estrutura alienante da sociedade, se desapega em absoluto dos sujeitos, das pessoas, dos criadores, né? E ganha vida própria, sacralidade própria, alma própria, enfim. Né? Então, a ciência também percorre esse caminho e ela assume esse papel de fetiche, né? O chamado mito da cientificidade, que a gente costuma falar, a substituição de Deus pela ciência, e essa coisa da ciência vai nos dar todas as respostas, né? Então, ela passa a ser um objeto que os seres humanos produzem apenas para esquecer o seu papel ao criá-lo. Desconectada do jogo dialético dos seres humanos com o mundo ao redor, na satisfação de necessidades orgânicas. A gente falou disso em outros encontros, né? Principalmente no encontro da sustentabilidade, semana passada. A sustentabilidade seria aquela ação, aquela atuação, aquele fazer no mundo que pode servir às necessidades do ser humano e das futuras gerações. Mas o que são essas necessidades, né? Será que essas necessidades são realmente necessidades, fundamentos, ou será que são apenas caprichos, né? Ou fetichizações que nós criamos, tá? Bom, cultuamos a ciência de modo perverso, como um fetiche reificado, de dois modos complementares, tá? Ao rejeitar completamente a disciplina científica e técnica, aí ela está falando do feminismo, tá? Da teoria feminista. Vejam só, mas a gente pode usar esse caminho para pensar também nas ciências ambientais e ecológicas, tá? Então, utilizar a ciência de uma forma que não seja desse jeito aí, ó. Rejeitando completamente a disciplina e a técnica, desenvolvendo a teoria feminista, no nosso caso, né, as teorias em filosofia ambiental, totalmente separado das ciências naturais. Então, a gente não tem como fazer isso. Escapar. É aquilo que a gente conversa sempre, que o Fábio sempre lembra a gente no final das aulas, né? Não é possível se pensar em filosofia ambiental ou em nenhuma questão ambiental desatrelado da complexidade e da interdisciplinaridade. Então, as ciências naturais precisam estar presentes na nossa reflexão, na nossa construção de conhecimento, assim como a Dana Haraway cita que elas precisam estar presentes na teoria feminista aí, tá? E dois, né, ao concordar, ela está falando dos modos errôneos de lidar com esse culto da ciência, tá? O dois, ao concordar que a natureza é nossa inimiga e que devemos controlar os nossos corpos naturais, tá? Então, nós podemos pensar isso aí, né? Pensar que nós não temos que encarar a natureza como inimiga. Isso está muito claro para nós em filosofia ambiental, né? Até porque nós somos parte desta natureza, tá? E isso não nos lega o direito de um controle, nem da natureza e nem nosso, mas apenas uma compreensão de como essa estrutura se dá, né, para que a gente possa fluir nesta estrutura, né? Essa ideia de não tirar a responsabilidade das ações humanas, não é isso, mas tirar esta ideia de que cabe ao humano salvar o planeta, né? Às vezes é muito melhor a gente simplesmente desaparecer e o planeta se salvar, né? A gente falou bastante disso em outros encontros, tá? Bom, e aí ela vai dar várias citações de como esse controle dos corpos naturais aparece no feminismo, ó, através de técnicas fornecidas a nós pelas ciências biomédicas, né? A todo custo para entrar no reino sagrado do nosso corpo político-cultural, conforme ele é definido pelos teóricos liberais e radicais da política econômica, ao invés de defini-lo por nós mesmos, tá? Então, a ideia é que a gente defina, né? Assim como ela dizia que o feminismo deveria, ou as teorias feministas, de qual vertente for, deveriam definir por si próprias, né, as teorias, os caminhos, modos, né? O Ivo escreveu: o que podemos entender por uma necessidade orgânica nesse contexto? Então, tu lembras, Ivo, da leitura que a gente fez da Simone Weil lá no segundo ou no terceiro encontro? Então, de alguma forma, aquilo são as necessidades propriamente orgânicas do humano, né? Segurança, liberdade, de algum modo, né? Daquele jeito que ela apresentou lá, o cuidado, né? Essa coisa toda, né? Aí a alimentação, a comida, essa coisa toda. Mas outras necessidades, por exemplo, internet, né? Energia elétrica,
não são necessidades naturais ou orgânicas, né? São necessidades sociais, são necessidades do antropoceno, do humano antropocênico. O Ailton Krenak, ele diz isso: se der pau numa hidrelétrica, uma cidade e cidades inteiras vão parar de funcionar. E a gente aqui na aldeia vai continuar vivendo normalmente. Por quê? Porque nós não dependemos da energia elétrica para viver. As cidades, sim, dependem, né? Então, é basicamente essa relação que precisa ser encontrada. Não significa, novamente, né, que a gente vai, então, abrir mão de tudo que não é necessidade orgânica, não é isso, mas por isso a discussão da sustentabilidade, né? É exatamente encontrar formas de suprir essas necessidades que, mesmo não sendo orgânicas, são nossas, enquanto pessoas que vivem na cidade, sem que essa nossa necessidade continue destruindo e depedrando, né? Ou acabando com o planeta, enfim. Né? Então, seria nessa relação aí, tá? Dentro da filosofia ambiental para nós. Beleza? Bom, aí ela vai citar o Marx, que esse corpo político-cultural foi identificado claramente por ele, o mercado que remodela todas as coisas e povos em commodities, tá? Então, hoje nós temos isso também. Tudo é mercadoria, tudo é uma commodity, né? Tá aí os créditos de carbono sendo oferecidos para a Europa, né? O Brasil tentando fazer fortuna com isso, né? Então, ó, você quer destruir a sua floresta? Pode destruir, mas paga para a gente crédito de carbono, a gente mantém a Amazônia em pé e você destrói a sua floresta e você está pagando pelo direito de destruir a sua floresta. Isso é muito louco, né, de se pensar, essa lógica do mercado. Bom, aí teorias, né, não é, tá errado aí, teorias feministas elaboradas sobre o signo da dominação masculina, teses da ciência como corpo inimigo, etc., não permitem a realização de um feminismo socialista, ela vai dizer. E aí vale para nós, né? Do mesmo modo, uma filosofia ambiental produzida sobre os signos e saberes seculares da filosofia, que são signos e saberes antropocênicos, etnocêntricos, humanistas, no sentido do humano, né, como o privilegiado, como dono, como detentor do direito de exploração do mundo, da natureza, enfim, né? Imagem e semelhança de Deus, como vocês queiram nomear. Então, uma filosofia feita nesses signos, se servir para a filosofia ambiental de base, essa filosofia ambiental jamais vai ser, de fato, né, a filosofia ambiental que a gente deseja, né? Ela, feita dessa forma, ela não permitirá isso que a gente tem colocado desde o primeiro encontro como uma meta, né? A construção do cuidado ético e amoroso com o mundo, pois não conseguirá livrar-se da lógica perversa na qual a natureza é um capital, um objeto, um produto, tá? Por isso que esse texto é interessante para a gente fazer analogia, tá? Bom, e aí vem a reflexão que surgiu já no nosso primeiro encontro, né? Decolonial ou contracolonial, né? Eu acho que essa frase, olha, em 1991 nem se falava mundialmente disso ainda, né? Acho que os primeiros pensamentos decoloniais, o Henrique Dulce, essa coisa toda, estavam começando a produzir ainda nesse período. Então, mas veja o que ela escreve. Nesse contexto, a libertação permanece sujeita a um determinismo natural, que somente pode ser evitado em uma lógica crescente de contradominação, que é o que ela propõe. O feminismo ele não pode continuar sendo feito dentro dessa estrutura informacional que ela nomeia, né? Ele precisa ser contradominante, né? É o mesmo raciocínio do decolonial e do contracolonial. É como se ela estivesse dizendo: as teorias feministas que nós temos, desde o feminismo ecológico até o feminismo marxista, feminismo radical e tudo mais, enfim, todas essas teorias são como se fossem decoloniais. Elas compreendem a estrutura da dominação, elas até propõem alguma coisa, mas elas não conseguem ir além disso, não conseguem realizar mudança nenhuma, exatamente porque elas estão num âmbito que hoje nós nomeamos de decolonialidade. O contracolonial, ele chega exatamente com essa proposta de contradominação que ela propunha aí, lá em 91, para os movimentos feministas, né? É preciso uma ação política efetiva de contradominação.
né? E aí o contracolonial surge nesse sentido, como o Antônio Bispo muito bem explica para nós, a gente vai ver um texto dele lá para frente, né? O contracolonial é o pensamento que a gente deve promover e não o decolonial, porque a gente precisa ir além da compreensão e da proposição de ações. A gente precisa agir propriamente dito, né? Que é como ele faz quando ele diz que ele pega os termos do colonialismo, altera o sentido e começa a usar esses termos com o sentido alterado, provocando assim certo desconforto na comunidade científica, né? E aí quando alguém quer usar o termo desenvolvimento como algo positivo, tem que sempre tentar se desembaraçar do nó que o Antônio Bispo causou, por exemplo, dizendo que desenvolvimento é não envolvimento. Percebem? Então, o termo ele deixa de ser uma força política de dominação e passa a se tornar um problema. Essa é a ideia do contracolonial, tá? Bom, e aí ela vai citar um pouco o humanismo aí, vocês leram, né? Eu trouxe a citação porque ela é importante, essa daí, para a nossa reflexão. Bom, olha o que ela diz. Entendo que o humanismo marxista significa que a posição fundamental do ser humano no mundo é sua relação dialética com o mundo que o rodeia. Olha como isso é importante para nós, né? Então, o ponto de vista importante da filosofia ambiental é a relação que nós travamos com o mundo que nos rodeia, né? Porque se desaparecer todos os seres humanos, não tem necessidade de filosofia ambiental, né? Porque o mundo vai dar conta de si por si mesmo, por si próprio, e tudo vai dar certo. Então, como estamos aqui, é necessário que a gente pense filosoficamente a nossa relação com o mundo que nos rodeia. Seja este mundo a floresta, o quilombo, a cidade, né? A comunidade ribeirinha, o oceano, o rio, o cosmos, as estrelas, né? Qualquer mundo que nos rodeia. Então, os mundos que nos rodeiam. Daí a gente dizer que a filosofia ambiental é uma reflexão filosófica das relações que nós, seres humanos, travamos com os mundos que nós criamos e que nos recriam, tá? Bom, envolvendo a satisfação das necessidades. Olha as necessidades aparecendo aí de novo. Ela está falando do humanismo marxista, tá? E, portanto, a criação de valores de uso. O processo do trabalho constitui a condição humana fundamental. Através do trabalho, nós, individual e coletivamente, nos colocamos em uma interação constante com tudo que ainda não foi humanizado. Esse ponto eu trouxe porque ele é muito parecido com a visão do Leonardo Boff, que a gente viu no encontro passado. É uma visão filosófica tradicional. Tá? Então, mesmo a Dana Haraway apontando os caminhos de uma contradominação, né? Ela, como eu disse para vocês, ela diz: precisamos ficar no problema, não há como voltar, não há como sair dessa estrutura. É como se ela dissesse, vejam, eu não sei, ela tem textos muito mais novos, tá, gente? Nós estamos analisando um texto de 1991. Então, em 1991, é como se ela dissesse: não há nenhum caminho que nos faça voltar a uma relação com o mundo, com a terra, com a natureza, como o Ailton Krenak está dizendo para fazer, por exemplo. É como se ela dissesse isso. Então, nós precisamos encontrar uma forma de, no mundo que nós temos hoje, encontrarmos a saída. É óbvio que ela tem textos muito mais novos, tá? Tem um, inclusive, muito interessante, chamado Manifesto das Espécies Companheiras, onde ela analisa os cachorros, principalmente, né? Essa ideia do Tuloceno, do Antropoceno. Então, ali, ela já muda um pouco essa visão pessimista da relação com o mundo e com a ciência. Mas aqui essa visão está bem clara, e nessa citação ela aparece de forma muito direta, né? Olha só. Através do trabalho, né, nós transformamos o mundo e nos relacionamos constantemente com aquilo que ainda não foi humanizado. Tudo vai ser humanizado, como se ela dissesse isso, né? Porque o homem vai tocar em todas as coisas. O humano vai interagir com todas as coisas, tá? Beleza? Nem nossos corpos pessoais, nem nossos corpos sociais podem ser vistos como naturais, no sentido de existentes fora do processo autocriador chamado trabalho humano. O que nós experimentamos e teorizamos como natureza e como cultura é transformado pelo nosso trabalho. Tudo o que tocamos e, portanto, conhecemos, incluindo nossos corpos orgânicos e sociais,
torna-se possível a nós através do trabalho. Dessa forma, a cultura não domina a natureza, nem a natureza é um inimigo. A dialética não deve ser tornada uma dinâmica da dominação crescente. Aí ela diz, percebam, enxergar dessa forma não significa que a gente vai desnaturalizar tudo e humanizar tudo. Pelo contrário, a gente tem que entender este jogo dialético. A gente não pode pretender compreender a natureza tal qual ela é, porque toda forma de compreensão que fazemos da natureza é já uma compreensão do humano sobre a natureza, né? Então, a gente não tem como escapar disso que nós fazemos. É um pensamento, obviamente, dialético, materialista, marxista, né? Podemos pensar se há formas ou não de sair dessa estrutura antropocêntrica, né? Lá para frente, a gente vai ter uma leitura de um texto de um camarada, que é o Objeto Quádruplo, que é um dos expoentes do chamado realismo especulativo. É uma escola filosófica que tenta compreender o mundo sem o humano, né? Como o mundo, a natureza, os objetos se relacionam entre si, independente do ser humano, né? É uma escola bem louca, bem nova, mas que tenta fazer um movimento que escapa dessa alteração criadora de mundo do ser humano, tá? A gente vai ter o próximo encontro do Heidegger e o encontro posterior a esse vai ser exatamente para falar da criação de mundo como uma essência fundante da humanidade, né? Nós criamos mundo, né? E no texto de daqui a pouco, já da ecologia decolonial, já há alguns elementos disso do Malcolm Ferdinand, tá? A gente vai ver isso daí. Bom, tá tranquilo até aqui? Vamos lá. A sociologia animal, então, começa a ser estudada, e ela vai começar a citar o experimento realizado lá nos Estados Unidos, né? Olha o nome, sociologia animal, né? Como área das ciências biocomportamentais, e tem servido na construção de teorias opressoras do corpo político. Precisamos nos reapropriar histórica e criticamente dessas ciências para descobrir a estrutura de todas as esferas do corpo político, né? Essa reapropriação histórica e crítica é exatamente a proposta de um fazer ciência não desatrelada da política, né? É exatamente a interdisciplinaridade e a complexidade do fazer científico que deve estar presente aqui. Mas vejam, vou usar um exemplo da psicologia, né? Lá no início da psicologia, os experimentos de um camarada chamado Wundt, né, e de outros camaradas, né, o Pavlov, por exemplo, lá com o cachorro, né, fazendo um buraco aqui, colocando nas glândulas salivares o recipiente para coletar saliva, tocando a sineta, mostrando a comida, tocando a sineta, mostrando a comida, até chegar o momento de apenas tocar a sineta e o cachorro salivar, que foi onde surgiu a teoria do estímulo-resposta, né? Que depois o Skinner vai utilizar grandemente na psicologia comportamental. Vejam só, né? Isso é sociologia animal. Partiu-se disso para dizer que, assim como o cachorro é condicionado a salivar ao som da sineta, o ser humano também pode ser condicionado a qualquer estímulo, por qualquer estímulo, a fazer qualquer coisa, né? Mas aí ninguém nunca parou para perguntar, será que o ser humano está à mercê do condicionamento operante, respondente, da mesma forma que os animais estão, né? Será que isso é assim? Simplesmente assumiu-se isso como uma verdade absoluta e não se questionou. É isso que a Dana Haraway está falando, né? Porque isso vai levar a uma série de teorias no positivismo lógico, por exemplo, né? Que são absolutamente absurdas. Uma pessoa criada em meio à violência necessariamente vai ser uma violência, porque o estímulo violento vai fazer com que ela aprenda a responder violentamente para o mundo, né? Então, quem nasce numa favela, farelo, não tem jeito de não ser bandido. Percebe? Então, essa forma de transportar uma teoria de uma sociologia animal para o âmbito das relações sociais entre os seres humanos, sem o crítico, sem o histórico, ela é perigosíssima, né? E a Dana Haraway fala que isso é feito de uma forma recorrente
e serve, inclusive, para perpetuar as dominações. A dominação mais clara é a dominação do homem sobre a mulher, né? Assim como nas sociedades animais, o macho sempre acaba dominando a fêmea, né? E assim também o humano, o macho, vai dominar a humana fêmea, né? Então isso é perigosíssimo, tá? Bom, 3 razões para enfocar a sociologia animal, especialmente a dos primatas. Aí ela diz que eles tiveram 3 razões para isso. A primeira delas é que os temas e procedimentos elaborados na divisão entre natureza e cultura, no mesmo período em que as ciências sociais ocorreram no mesmo período que as ciências sociais ganhavam sua autonomia, final do século XIX, início do século XX, né? Aí tem tantos psicólogos da origem da psicologia como ciência, como Freud, né? A origem da história, da sociologia, né? Os positivistas lógicos, enfim, toda aquela galera que quem é de humanas acaba estudando em algum momento, né? A origem das ciências sociais. Nesse momento, as ciências ganham autonomia, e uma autonomia reconhecida, junto com essa tese de que existe uma divisão entre natureza e cultura, que o próprio Freud vai delinear muito bem, né? Temos um texto, por exemplo, Mal-Estar na Civilização, onde ele diz: sentimos-nos mal vivendo em sociedade, exatamente porque a sociedade é inimiga da natureza, da animalidade, dos instintos, do desejo, né? E aí ele apresenta tanto o desejo do sexo quanto o desejo da violência ali. Então, existe esse abismo que separa natureza e cultura, e isso se perpetua nas ciências humanas, tá? Aí então, olha essa citação dela aí, ó, para explicar essa razão aí do surgimento das ciências humanas, ao mesmo tempo em que se perpetua nas ciências naturais a tese de que natureza e cultura são diferentes. Os animais continuam a ter um estatuto especial como objetos naturais que podem mostrar às pessoas suas origens. Isso aí desde Darwin, né? Ficou muito claro para as ciências naturais. E, portanto, sua essência pré-racional, pré-administração, pré-cultural. Vejam? Então, antes da cultura, da administração, da ciência, da arte, o humano é exatamente igual aos animais. Então, estudar os animais é entender a animalidade presente no humano, tá? Então, os animais são essas criaturas ambíguas em seu lugar, tanto na doutrina da autonomia das ciências humanas e naturais, né, e das ciências naturais. Apesar das pretensões da antropologia de ser capaz de entender os seres humanos somente através do conceito de cultura, tá? E as da sociologia de não requerer nada senão a ideia do grupo social humano, apesar dessas pretensões da antropologia de ficar só com a cultura e das ciências sociais de ficar só com as relações em sociedade, as sociedades animais têm sido extremamente empregadas na racionalização e naturalização das ordens opressoras de dominação do corpo político. Ponto de união entre o fisiológico e o político para os teóricos liberais modernos, enquanto eles continuam a aceitar a ideologia da clivagem entre natureza e cultura. Segunda razão para a gente atentar para essa sociologia animal tem sido central na perpetuação da naturalização do patriarcado. Isso é bem específico para a crítica que ela faz à estrutura social machista, né, e aos movimentos feministas da época dela. Mas também, de alguma forma, serve para nós, né? Porque assim como serve para naturalizar o patriarcado, serve para naturalizar o ethos antropocêntrico, que é qual? Essa ideia de que nós somos o melhor que há na natureza. E vocês viram no encontro passado, literalmente, na escrita do Leonardo Boff, o ser humano, né, é o topo, né, da evolução cosmológica. Antes, ele escreveu lá, antes do humano, o universo era cego. Agora o universo pode enxergar a si mesmo, compreender a si mesmo e ter consciência de si mesmo. Então, isso é claramente uma perpetuação, né, de uma naturalização, né, de ciência feita nas ciências ecológicas e ambientais. Precisamos conhecer a ciência animal do corpo político tal como foi e como pode ser. Acredito que o resultado de uma ciência libertadora dos grupos animais poderia exprimir melhor também quem são os animais. Podemos libertar a natureza,
ao nos libertarmos. Essa citação serve para nós, vejam só, né? Mesmo que ela esteja se referindo ao feminismo, ora, nos libertar, libertar as mulheres, nós podemos pensar, libertar, né, todo o cosmos, né, toda a natureza do ponto de vista da filosofia ambiental. Os não humanos, né, que são deixados ao lado, né, das estruturas de necessidades da sustentabilidade, por exemplo, tá? E terceira característica, terceira tese importante para justificar o conhecimento dessa sociologia animal é que a estrutura de dominação se insere no próprio fazer científico, de modo que a própria objetividade das ciências animais é uma falácia, né? Existe uma hierarquia, existem interesses mercadológicos, farmacêuticos, capitalistas, que dizem o que deve ser pesquisado e como deve ser pesquisado, né? São as empresas que decidem que tipo de pesquisa vai ter investimento e que tipo de pesquisa não vai ter. Então, a objetividade científica é uma mentira, é uma falácia, ela não existe. Ficamos face a face com a necessidade de uma compreensão dialética do trabalho da ciência em produzir para nós o nosso conhecimento de natureza, né? Então, que conhecimento é esse de natureza que veio? É um conhecimento objetivo, genuíno, puro, né? Pautado, por exemplo, pelos interesses de construção de um cuidado ético e amoroso pelo mundo, ou é um conceito de natureza pautado em interesses socioeconômicos, capitalistas, neoliberais, de empresas e assim por diante, né? Lembro de novo para vocês a citação do Ailton Krenak, né, que a gente viu lá no Espírito da Floresta. Ele diz: as únicas ações de plantio que realmente funcionam são aquelas de florestas de curto prazo. Florestas que crescem em 8, 9 anos e podem ser derrubadas para virar madeira, e então planta-se outra, vejam só, né? Então, sempre o interesse mercadológico, a objetividade é uma falácia. E aí as pesquisas com os macacos resos, né, macacos da Ásia, que são grandes primatas, entendidos pelos cientistas naturais como assim, o mais próximo do ser humano, os primos mais próximos do ser humano, né, do Homo sapiens sapiens, tá? E aí essa modelagem da cobaia. Eles moldavam a cobaia como um objeto de estudo idealizado, visando também um humano idealizado, né? Então, esse animal era compreendido. Quem leu viu que ela narra benzinho o experimento, como foi feito, separou numa grande área, vários grupos de macacos, eles se formavam, tinha um macho, depois eles retiravam o macho, e aí o bando se perdia um pouco, brigava, violência e tal, depois punha o macho de novo, e a partir daí tirou-se a conclusão de que o líder, né, que os outros vão obedecer, é fundamental. E aí ela cogita, por que não pensaram também em deixar o macho e retirar outros membros daquela comunidade? E aí ela mesmo responde, não se pensou isso exatamente porque a estrutura ideológica que fundou o método e o passo a passo dessas pesquisas é uma estrutura machista, patriarcal, antropocêntrica, né? Etnocêntrica, aonde de antemão já se queria provar isso, né? De alguma forma, que o macho é fundamental. E isso serve também para serviu, inclusive, para a estruturação hierárquica do exército, né? A militarização, hierarquia, o que manda, o que obedece, e assim por diante, tá? Bom, então, tanto a inteligência como a vida social sexual, que era o que era observado, né, na interação desses macacos, era uma inteligência e uma vida social sexual idealizada, não real, propriamente dita, né? A inteligência como marca perfeita da evolução e a sexualidade como aquele elemento animalesco ainda presente no ser humano, que precisa sempre ser dominado pela inteligência, pela cultura, né? E isso é muito antigo, tá, gente? Isso remonta à Idade Média, quando os líderes da igreja, os filósofos da igreja, começavam a construir inúmeras teorias de como a fé e a razão poderiam ajudar a controlar os desejos carnais que eram alinhados ao pecado, por exemplo, né? Então isso é muito antigo. Vejam só, uma idealização de ser humano que se perpetua e chega até o nosso tempo, né, com uma escala extremamente elevada e ampliada, né, no chamado antropoceno, né, que nós vivemos.
né? Mas isso é muito antigo, essa idealização do humano. Como a gente viu aqui no próprio texto, remonta à Grécia, a ideia de que o homem é um animal político. Portanto, o mais elevado que há no ser humano é a razão, é a inteligência, é a capacidade de raciocínio, de filosofar, que separa o humano de todos os outros animais, né? Talvez o primeiro pensador a enxergar esse absurdo tenha sido Nietzsche mesmo, né? E dizer, olha, isso não é nada, essa razão foi uma invenção. A gente precisa aniquilar isso e retornar para um estado de compreensão do que é o humano de fato. Por isso Nietzsche é importantíssimo nessas compreensões e desconstruções do antropoceno, né? A gente não tem Nietzsche neste curso especificamente, mas eu posso enviar para quem se interessar algumas coisas também de Nietzsche, tá? Bom, além dessa inteligência, marca perfeita da evolução, qualidades individuais que estavam e estão fundamentalmente ligadas ao índice central de inteligência, o QI, testes de inteligência, tudo isso vai sendo moldado. Olha, você vai para uma empresa, você faz um teste de inteligência, dependendo do resultado do seu teste, você vai ter um cargo A, o cargo B, o cargo C, e assim por diante, né? Então, isso servindo para categorizar os seres humanos. E já dando uma antecipação para o texto da ecologia decolonial, né? Isso só para quem fazia parte daquele grupo seleto, que seriam os homens brancos, por exemplo, né? Os pretos, as mulheres, estavam postos de fora dessa indexação, por exemplo. Eles nem passavam por esses testes, porque já se pressupunha de antemão que eles possuíam uma inteligência inferior, né? Os pretos e as mulheres, por exemplo, e no caso do Caribe, como ele cita, os ameríndios, que viviam já no Caribe, os indígenas, né? São sempre considerados como inferiores intelectualmente, então eles nem entram nesse jogo, tá? Esta inteligência deve controlar e harmonizar o comportamento social sexual, como eu falei. Bom, então esse corpo político natural surge. Olha só que curioso. O corpo político, que é absolutamente uma construção teórica, ele se naturaliza em absoluto por meio do fazer científico, né? O corpo político natural surge para ordenar e reger, para criar a sociedade, né? E aí pensem no contrato social, pensem, né, do Rousseau, pensem em todas essas teorias de origem da civilização. Sempre o elemento do corpo político ali, a hierarquia, o poder político, a inteligência, a astúcia, sempre ganhando de outras características que não são políticas e tudo mais. Então, isso serve a essa naturalização que, por sua vez, naturaliza as estruturas de dominação, né? Olha aí, ó, daqui surgem muitas teses sobre a primazia do macho e a troca de sexo por privilégio por parte das fêmeas inferiores, como eles observaram no próprio experimento com os macacos, né? Então, tinha certa comida em tal lugar, o macho alfa tomava conta lá e tal, e aí os caras observavam que as fêmeas tinham relações com o macho, e depois elas iam comer a comida. Na interpretação feita pelos cientistas, a mulher está trocando o sexo, né, pela comida, né? E aí eles simplesmente transportam isso para a nossa sociedade. A mulher troca o seu corpo, o seu sexo, pela proteção do homem quando casa, por exemplo. Vejam que loucura, que absurdo, né? A falta de criticidade, de historicidade, né, no processo dessa compreensão relacional, tá? Essas e outras, né, teorias, não são pessoas, né, teses e tudo mais, sobre o sexo e seus modos, deveriam mostrar a base orgânica da qual a cultura emergiu, ou seja, a partir da animalidade, da natureza. Então, o que eles viam no comportamento daqueles macacos, para eles era a base orgânica da sociedade. Assim a sociedade surge. E aí começam a teorizar e a escrever sobre isso mesmo, né? Lá nas cavernas, os homens começaram a se unir, papapá, a mulher em busca de proteção, cedia o seu corpo, o homem protegia, e assim surgiu a família, depois começaram a formar grupos e pá, para se defender de outros grupos, assim surgiu a sociedade. Começaram a plantar e pá, né? Então é uma transposição de uma sociologia animal para sociologia humana, sem levar em consideração o fato de que todas essas teorias já têm um viés anterior. Elas não são sem viés, elas são sempre enviesadas.
Quase não se notou, veja só, que esses objetos naturais foram projetados inteiramente de acordo com os sentidos de múltiplos níveis de um ideal de engenharia humana. Então, eles não são objetos naturais, eles são objetos artificiais, são modelados. Aqueles macacos não são macacos naturais. Por quê? Porque eles não estão vivendo naturalmente. Eles já passaram de antemão por um processo de captura, vejam só, né? E de reinserção em um outro território. Só isso já altera a natureza desses animais. Né? E mesmo que estes animais estivessem sendo observados em loco, no seu habitat natural, mesmo ali não seriam objetos naturais. Por quê? Porque a percepção humana que iria redigir as teorias e as teses observacionais sobre esses animais, por sua vez, também já ia estar enviesada exatamente pelo viés antropocêntrico, pelo viés etnocêntrico, né? Pela compreensão de que o humano possui racionalidade e consciência para compreender. Vejam só, é muito diferente de quando a gente escuta o Ailton Krenak dizer nós temos que aprender com os animais o que eles têm a dizer sobre eles mesmos, né? Não somos nós que temos que falar sobre o rio. É o rio que tem que falar para nós o que nós devemos fazer com ele. Né? Se é que nós devemos fazer alguma coisa. Né? Então, vejam como a mudança é muito interessante aqui. Tá? E aí ela já aponta isso, de que os objetos naturais eles não existem de fato em ciência. Tá? Aí, sobre os experimentos que foram observados, eu vou passar rápido porque eu já falei tudo isso, né? Ó, experimentos de observação, fundadores de uma teoria organísmica da dominância, levou à conclusão de que é necessária uma hierarquia. Sem o macho alfa, a diversidade rui. E um equilíbrio entre cooperação e competição para manter uma sociedade. Isso é importante para a gente, vejam só. Né? O Ailton Krenak, o Antônio Bispo e muitos outros autores vão criticar muito a nossa sociedade, exatamente porque ela é uma sociedade pautada na competição. O capitalismo não existe sem competição, né? Sem o tal do livre mercado, né? A oferta e a procura. Né? Eu posso mexer no preço, buscar o lucro e tal do meu jeito, usar minha criatividade. Então, a competição, ela funda a nossa sociedade. O que a Dana Haraway vai chamar de capitaloceno. Tá? Bom, olha só. A observação deles é que a sociedade só existe quando existe um equilíbrio entre cooperação e competição. É assim que funciona toda a estrutura militar dos países militarizados, né? Assim que funciona a estrutura esportiva, por exemplo. Você tem num time de futebol a cooperação, mas você tem dentro do time também o incentivo à competição. Eles jogam juntos, mas cada um quer ser o melhor da partida, mesmo jogando juntos. Percebe? Então, isso é a marca da nossa sociedade capitalocêntrica, que é o nome que a Dana Haraway vai dar para... Esse foi o conceito dela. Eu estava dizendo que o conceito dela era o antropoceno. Não. O conceito elaborado por ela é capitaloceno. Tá? Então, mudar esta estrutura é exatamente buscar uma nova forma de se relacionar com o mundo. Porque nas próprias ciências ecológicas e ambientais, isso se perpetua. Né? Essa noção do lucro, né? Da competição e tudo mais. A verdadeira ordem social, olha o que ela diz, do que foi observado pelos cientistas, deveria repousar sobre um balanço de dominância interpretada como a fundação da cooperação. É preciso que um líder organize a competição entre as pessoas e a cooperação entre elas. O treinador do time de futebol, por exemplo, né? o sargento do exército, por exemplo. Tá? Bom, a agressão, olha só, competitiva tornou-se a principal forma que organizava outras formas de integração social. Longe de cooperação e competição serem opostos mútuos, elas são pré-condição. No caso, a competição, é pré-condição da cooperação. Em termos fisiológicos, tá? Isso também. O ponto principal é que, sem uma história de dominância organizadora, a ordem social supostamente parece se degradar em competição individualista e improdutiva. Olha, sem uma ordem, sem uma liderança, sem uma hierarquia, sem alguém para mandar e os outros para obedecer,
a sociedade vai virar um caos, né? Cada um querendo competir, se tornar melhor que o outro e produzir e tudo mais, e não vai ter produção nenhuma, vai ser improdutivo, tá? Isso serve para justificar ainda mais o capitalismo, né? Vejam, ela está escrevendo isso poucos anos depois do fim da Guerra Fria, da grande vitória do capitalismo sobre o socialismo. A falência do socialismo, a queda do muro de Berlim, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, é como se os cientistas, observando aqueles macacos, dissessem: tá vendo? O capitalismo é natural. Ele é a estrutura de governo natural da humanidade. Isso que os socialistas queriam, que os comunistas queriam, isso é antinatural. Se a gente deixa a sociedade sem uma liderança, sem uma competição e sem uma dominação, ela vira o caos, né? Vira selva, vira mundo sem lei, né? Então eles acabavam justificando ainda mais assim o capitalismo. E aí essa economia política natural do qual nós temos falado, né? Naturalizado esse corpo político. O grupo que fica sem seu macho alfa perde na disputa competitiva com as outras sociedades orgânicas organizadas, né? O resultado se reflete em menos alimento, maior mortalidade infantil, menos descendentes e, desse modo, em desvantagem evolutiva ou até mesmo extinção. A competição de mercado implícita na teoria evolutiva orgânica vem à tona aqui, né? A justificação do capitaloceno. A teoria da função da dominância masculina combina satisfatoriamente com a da economia política, do estudo do comportamento e evolução animal, modelo competitivo de divisão de trabalho e alocação de recursos, com o aspecto de integração social, de coordenação cooperativa, a liderança e posição social, e com as compreensões das passagens fisiológicas de fenômenos reprodutivos e embriológicos. Ela vai dizer, tudo isso justifica, por exemplo, né, a produção e venda de pílulas para as mulheres anticoncepcionais, né? Tudo isso é o controle do corpo da mulher, tudo isso está justificado aí por essa estrutura de dominação, né? Os salários mais baixos para as mulheres, né? Enfim, tá? As mulheres nunca ascendendo a cargos de fato de liderança, porque é o homem quem sabe liderar. Tudo isso se justificando aí, tá? Uma vez que as sociedades animais são vistas como se tivessem, de forma mais simples, todas as características das sociedades e culturas humanas, pode-se legitimamente aprender com elas a base da comunidade supostamente natural e integrada da humanidade. Aquilo que a gente já comentou, né? Bom, o princípio político da dominação foi aqui transformado, olha só, no princípio científico legítimo da dominação como uma propriedade natural com base físico-química. Manipulações, conceitos, princípios organizacionais devem ser vistos como se houvessem sido penetrados pelo princípio da dominação. A ciência não pode ser reivindicada para propósitos de libertação somente através da mera reinterpretação das observações ou da mudança na terminologia. De toda forma, um exercício ideológico crasso, que nega uma interação dialética com os animais no projeto da autocriação pelo trabalho científico, né? De novo aqui a diferença entre decolonial e contracolonial, percebe? Não basta apenas reinterpretar e tudo mais, a gente precisa de fato agir, né? É preciso uma praxis propriamente dita, tá? Um corolário desse requisito é a rejeição de todas as formas das reivindicações ideológicas de pura objetividade enraizadas na clivagem sujeito-objeto que legitimou nossa lógica de dominação da natureza e de nós mesmos, né? Então, um movimento inicial, é isso que ela está dizendo, né? É a rejeição absoluta de todas as formas de ideologia e de teses que legitimam a dominação da natureza e do próprio ser humano por ele mesmo, né? Senão a gente não consegue criar um novo caminho, tá? A gente já vai entrar no livro da ecologia decolonial e a gente vai falar exatamente disso, tá? Se nossa experiência é a da dominação,
nós iremos teorizar nossas vidas de acordo com os princípios de dominância. À medida que transformamos as fundações de nossas vidas, saberemos como construir ciências naturais para sustentar novas relações com o mundo. Tá? Então, é somente saindo da estrutura, trazendo para nós em filosofia ambiental, tá? Somente saindo da estrutura do ambientalismo antropocêntrico, por exemplo, e aprendendo, por isso a ida aos povos originários, aos quilombolas, né? As sabedorias ancestrais, né? Somente aprendendo outra forma de relação com o mundo é que a gente pode, de fato, construir a nossa nova relação com o mundo. Porque o nosso modo de relação com o mundo ou os mundos, nós que somos da cidade, nunca vai ser o mesmo que o dos povos originários. Porque nós não somos povos originários, né? Mas nós não vamos conseguir elaborar uma estrutura de vida sustentável, como queria o livro do Leonardo Boff, do Encontro Passado, se a gente não conseguir rejeitar e sair dessa estrutura que nós vivemos. Por isso a gente precisa desconstruir tudo que nós sabemos, aprender este outro modo e, a partir daí, construir o nosso novo modo, né? Que vai continuar sendo na cidade, né? Vai continuar sendo com internet, por exemplo. Vai continuar sendo com redes sociais, por exemplo, né? Mas vai ser de uma outra forma, percebe? Então, essa visão é que a gente precisa fazer, desconstruir para edificar novamente, tá? Bom, e aqui a gente termina o livro da Dana Hagen, o capítulo 1, né, do texto dela, e aí a gente vai entrar agora no Malcolm Ferdinand, esta ecologia decolonial, pensar a partir do mundo caribenho. Vocês leram, né? Quem foi folheando outros capítulos viu como este livro ele é forte, né? Poético, inclusive, mas muito forte, né? Ele é poderoso, né? E foi feito por ele, que é do Caribe, é caribenho, né? Então ele fala a partir do Caribe. Isso é a filosofia decolonial, né? E o pensamento decolonial, falar a partir de si, né? O contracolonial é quando, além de falar a partir de si, você age, propõe, você ataca também a estrutura colonial, que é o contracolonial, né? Bom, mas vamos lá, vamos começar o texto aqui dele, começando pela metáfora que ele utiliza no livro inteiro, que é a metáfora de um navio no meio da tempestade, né? E aí ele retoma sempre o navio negreiro, tá? Como essa imagem política do mundo. Olha só, isso é forte demais, ó. O navio negreiro é a metáfora política do mundo capitalista, né? E aí o objetivo é a gente construir um navio-mundo, né? Que é como a gente vai ver no final, tá? Bom, então ele vai citando aí o Caribe, que o Caribe ganhou esse nome exatamente pelo seu significado, né? Ele remonta a peça, o personagem Caliban do Shakespeare, que é daquela peça da A Tempestade, inclusive, se chama, eu acho que o Caliban é a Tempestade, que um barco naufraga ali, bate numa ilha, o pessoal desce, conhece aquele monstro na ilha, que é o Caliban, que é, olha só, uma entidade desprovida de razão, sob a tutela e os cuidados do europeu, do homem branco. Por isso deram o nome de Caribe para as terras ali, né, onde chegaram, onde invadiram e tudo mais. Bom, e aí ele vai dizer que esse Caribe é entendido como esse intervalo de areia, olha que coisa, inabitado, fora do mundo. E esse é um termo importante, o habitar, o habitado, o habitante, né? O encontro, depois do nosso intervalo, dessa parada que a gente vai dar, do dia 21 de setembro, é exatamente um texto do Heidegger, que ele critica aqui, o Malcolm Ferdinand, chamado Pensar e Habitar o Mundo. Construir, pensar, habitar, né? Então, esse conceito vai ser muito importante aqui. Bom, mas para os europeus, antes de chegar nessa outra parte, os caribenhos, homens e mulheres, falam, agem, pensam o mundo e habitam a terra. É isso que ele quer firmar com a ecologia decolonial dele, né? Porque a visão eurocentrada é de que o povo caribenho não pensa, não fala, não age, não habita. Eles são primitivos, são selvagens.
É o mesmo modo que os portugueses, os espanhóis compreendiam os demais ameríndios, né? Os indígenas, né, do Brasil, no período da invasão, compreendiam também, assim como a gente viu no texto do Eduardo Viveiros de Castro também, tá? E ele quer exatamente deixar claro que já existia um habitat à Terra e que ainda existe este habitat que precisa ser reclamado novamente, né? Bom, aí logo, a gente está falando do início, tá? Do prólogo, né? Que é o início do livro, tá? Tem essa citação dele que é muito forte, ele diz: as destruições ambientais não atingem todo mundo da mesma maneira. Tampouco apagam as destruições sociais e políticas já em curso. Uma dupla fratura, essa tese dele da dupla fratura perpassa o livro inteiro, tá? Uma dupla fratura persiste entre os que temem a tempestade ecológica no horizonte e aqueles a quem o convés da justiça foi negado muito antes das primeiras rajadas de vento. Então, a gente não pode, essa é a tese dele, fazer uma ecologia, e no nosso caso uma filosofia ambiental, desconsiderando toda a estrutura política violenta, colonial, né, que domina as sociedades. Né? Essa dupla fatura, esses dois grandes males, eles precisam estar postos também na filosofia ambiental. Por isso, a filosofia ambiental também é política, no sentido da luta em nome, né, desses povos minorizados, né, ou marginalizados e tudo mais. Bom, vamos ver o que tem agora. Deixa eu ver se é isso. Então, a proposta dele, tá? A ecologia decolonial qual que é o caminho para a ecologia do mundo? Para ele fazer ecologia decolonial é um caminho para se alcançar o que ele nomeia de ecologia do mundo, tá? E aí ele tem 3 propostas filosóficas orientando todo o livro dele, que é como ele divide o livro dele, tá? A primeira delas é a constatação de que existe uma dupla fratura colonial e ambiental, tá? Revela, assim, a distância entre os movimentos ambientais e ecologistas de um lado e os movimentos pós-coloniais e antirracistas de outro, como se eles estivessem separados, como se eles fossem lutas diferentes, né? E o que ele está dizendo é que não, é que são a mesma luta dos caribenhos, né? Ex-escravizados, ex-colonizados, pelo direito, né, de vida, de dignidade, essa coisa toda, é também a luta ambiental. Da mesma forma que a luta dos povos originários do Brasil por terras, por dignidade, né, e tudo mais, é também a luta para proteger os rios, a floresta e tudo mais. Então, é a mesma luta, não existe separação. E aí ele mostra que as ciências ecológicas e ambientais, que são ciências feitas pela ciência tradicional, pelo homem branco, né, pela ciência etnocêntrica, como a gente viu há pouco na Donna Haraway, ela faz questão de separar as duas coisas, né, porque exatamente separando você enfraquece as lutas, né? Então essa é a primeira proposta. A segunda proposta é fazer do mundo caribenho palco do pensamento da ecologia, buscar cuidar da dupla fratura onde o velho mundo e o novo mundo se encontraram pela primeira vez, tá? Então ele parte aí desse pressuposto. Ele diz, bom, foi aqui que o velho mundo chegou primeiro. Depois chegou no restante da América, né? Mas chegou aqui primeiro, né? Então vamos fazer daqui o palco, porque aqui foi onde se começou as estruturas que a gente vai ver já do plantation, né? Desbravamento, as estruturas colonizadoras como um todo, né? A escravidão, tá? Então, vamos fazer dele o palco do pensamento inicial. Rumar ao horizonte, terceira proposta, tá? Rumar ao horizonte de um mundo. O navio mundo como horizonte da ecologia. Mundo aqui, tá? Como prova da solidariedade física do globo e dos ecossistemas da Terra, como local das múltiplas relações sociais e políticas entre todos os humanos e não humanos, tá? O termo não humano aqui é utilizado por ele não do jeito que a gente tem compreendido com os povos originários, tá? O não humano aqui é a natureza, é o rio, é a árvore, é a rocha, tá? A floresta como um todo. Esse é o não humano, tá? Porque existe a significação de não humanos, tá? Em uma outra terminologia que a gente tem visto aqui, aqueles
os indígenas, por exemplo, tá? Os espíritos da floresta, essa coisa toda. Tá? Mas no caso dele, ele utiliza não humano como natureza mesmo, nesse sentido daquilo que não é pensante, como nós, por exemplo. Tá? Bom, e aí nós temos a Terra como matriz do mundo. Olha, o conceito de mundo já começa a aparecer para nós aqui. Por isso que esse texto está aqui no final do segundo módulo, na transição para o terceiro módulo. Porque no terceiro módulo, que é o módulo sobre o antropoceno, a gente vai falar bastante sobre sobre mundo, sobre a criação de mundos e a relação de mundos. Porque as alianças afetivas, elas são relações entre mundos, tá? Beleza? A gente vai falar bastante. Por isso que esse texto está aqui, para a gente já ir dando esse gancho. Mas olha o que ele diz, que é interessantíssimo, que é contrário, inclusive, ao que a gente leu na sustentabilidade do Leonardo Boff. Tá? A Terra não é a nossa casa. Né? Interessante isso, né? Porque a gente escuta bastante, inclusive no Ailton Krenak, né? Onde a gente mora, a nossa casa e tal. Mas ele diz que casa vem de oikos, né? No grego, que tem um significado, que gera as palavras econômico, mas também ambiental. Então, o oikos é uma estrutura de residência onde existe o chefe, que é o patriarca, aquele que manda na casa, manda na residência. Se a gente, olha o que ele vai dizer, se a gente continuar pensando a Terra como nossa casa, no sentido de oikos, a gente não vai conseguir escapar das perguntas. Quem é que manda nessa casa? Quem é o dono realmente desta casa? Quem tem mais autoridade para mandar e quem é que tem que obedecer? Quem é o chefe da família dentro da casa? Quem é o servo? Quem é o cozinheiro? Quem é? Percebe? Então a gente tem que escapar dessa significação. Por isso que ele propõe não terra como casa, mas terra como matriz de mundo, tá? Pensar assim é se manter na estrutura de dominação que já tinha na Grécia, de quem é a casa, quem manda, quem obedece, como eu falei, tá? Matriz do mundo, o que significa isso? Significa fazer da ecologia abre aspas, confrontação com a pluralidade, com os outros além de mim, visando a instauração de um mundo comum, tá? Bom, tirando essa última frase, a instauração de um mundo comum, a confrontação com a pluralidade e com os outros além de mim é a confluência que a gente viu no último encontro do Ailton Krenak, né? Mundos diversos que confluem uns para os outros, né? Só que o Ailton Krenak, né, assim como o Antônio Bispo e outros pensadores e pensadoras, não tem essa pretensão de um mundo comum. O Malcolm Ferdinand ainda apresenta este mundo comum aqui. Tá? O que seria este mundo comum é problemático de se pensar, porque ele pode muito bem ser igualado à ideia da governança global da ONU, por exemplo. Né? A superdemocracia global. Lembra do termo esquisitíssimo, superdemocracia global? Tá? Então, essa última frase faz a gente pensar. Tá? Mas o início, olha, matriz do mundo como confrontação com a pluralidade, isso é aliança afetiva e confluência. Né? Não é convergência, percebem? É confluência. A gente não converge para um único mundo. A gente conflui os nossos mundos e depois cada um segue o seu caminho. Né? Ou mesmo que todo mundo vá dar no mesmo oceano, mesmo naquele oceano, nós podemos reconhecer qual é a água do rio tal, a água do rio X, a água do rio Y, né? Porque os mundos não se destroem, eles confluem, eles se compartilham uns com os outros, tá? Isso é aliança afetiva. É a partir... aí ele segue com a ideia dele, que é bem próxima da governança global, tá? É a partir da instauração cosmopolítica de um mundo entre humanos, juntamente com os não humanos, que a Terra pode se tornar não apenas aquilo que se partilha, mas também aquilo que se tem em comum, sem possuir de fato. Tá? Então, ela não é nossa casa, porque a gente não possui a Terra, mas a gente faz parte dela. A gente tem, de alguma forma, ela, mas a gente não a possui. Tá? Bom, mas essa ideia, novamente, da instauração cosmopolítica do mundo, mesmo que ele inclua os não-humanos, ela é complicada neste sentido, tá? Porque ela ainda é antropocêntrica, tá bom? Vejam como é muito difícil escapar do antropoceno, do etnocentrismo.
eu comecei esse momento segundo aqui da aula dizendo como este livro é potente, poderoso e bonito, né? Mas mesmo um livro potente, poderoso e bonito não consegue de todo escapar do antropoceno, né? Horizonte de mundo atravessado pelo reconhecimento das experiências coloniais e pelo reconhecimento político da presença dos não-humanos. Isso é interessante. Porque, mesmo que não seja o mesmo caminho das propostas dos povos originários, por exemplo, porque trata exatamente da política, da cosmopolítica, uma política para o mundo todo, né? Dá aos não-humanos, à natureza, né? ao ecossistema, né? Enfim, a todas as estruturas ecossistêmicas do planeta, um caráter político, um reconhecimento de presença política, né? E fazendo parte do mundo, né? E aí parece um pouco com aquilo que o Ailton Krenak fala, né? De deixar com que a natureza nos interpele também. A natureza é sujeito também, né? A montanha pode nos interpelar. Não é só o homem que interpela a montanha, na relação clássica sujeito-objeto, né? Aqui a relação deve ser sujeito-sujeito, tá? Bom, como fazer mundo? Aí é uma pergunta que ele coloca, tá? Como fazer mundo entre os humanos com os não-humanos na Terra? Como construir um navio-mundo diante da tempestade? Então, tais são as questões que guiam a ecologia do mundo, né? E aí nós temos duas propostas já de cara. A governança global, tá? E as alianças afetivas. O Malcolm Ferdinand ele vai dar uma outra proposta, mas é uma proposta mais acadêmica, teórica, revolucionária, que é exatamente unir as duas fraturas e fazer ciência ambiental junto com política antirracista, política anticolonial, política antimachista, tá? Mas é uma proposta, como eu disse, mais revolucionária e acadêmica, tá? Mas seria uma terceira proposta. Bom, aí ele começa a falar do habitat colonial, já no capítulo 1, tá bom? O que é esse habitat colonial? A citação diz o seguinte: a tempestade ecológica em curso revela tanto danos e problemas associados a certas maneiras de habitar a Terra que são próprias da modernidade, né? Então, os danos que estão e os problemas que surgem para nós hoje, que emergem para nós, e por isso aqui a urgência e a emergência da filosofia ambiental, eles não existiam há 300, 400 anos atrás, tá? Eles surgem exatamente de certa maneira de habitar o mundo, que é a maneira capitalista de habitar o mundo. E colonial de habitar o mundo, ele vai dizer. Porém, vejam só, para além dessa tempestade ecológica, problemas e danos políticos já existiam muito antes. E aí ele vai dizer, desde 1489, se eu não me engano, quando chegaram no Caribe para colonizar, né? Então essa é a outra parte da fratura, né? São problemas, é uma tempestade política de dominação, de escravidão, né, de violência que já existe há muito tempo, tá? Com a qual os povos originários, os africanos na diáspora, né, têm que lidar há mais de 500 anos, né? Nós todos temos que lidar com com a crise ambiental nos últimos 50, 60 anos, né? Mas os povos originários já estão lidando com isso há mais de 500. Percebem a importância dessa dupla fratura? E isso ecoa uma fala importante do Ailton Krenak, que, se eu não me engano, é lá no A Vida Não É Útil, quando ele diz: o fim do mundo, dos humanos como um todo, dos brancos, de vocês da cidade, está próximo. Eu quero saber como vocês vão lidar com ele. Nós, indígenas, não temos nenhum problema com o fim do mundo, porque para nós já vivenciamos muitos fins de mundo. Para nós vivenciamos um fim do mundo em 1500, quando invadiram isso aqui e destruíram tudo. Para a gente, ali foi um fim do mundo. Então, nós estamos acostumados com o fim do mundo, com os danos, com os problemas, com as catástrofes. Vocês não estão, né? É essa chamada de atenção que é importante nesse livro. Bom, e é por isso que ele diz que a gente precisa voltar ao início do processo de colonização
para compreender a marca inicial da dupla fratura, né? Por quê? Porque o capitalismo, o seu surgimento, está atrelado de forma irrecusável e absoluta com o modelo colonial de lucro, de exportação, de exploração, né? Que vai gradativamente se transformando em capitalismo ao longo dos séculos, né? Então, tá ligado nessa relação, com isso que ele vai chamar de modo, de maneira de habitar colonial, o habitar colonial. Bom, vejam só, existem modos de habitar colonial. As plantações de tabaco e cana eram chamadas, nos documentos oficiais da França, o Caribe foi, na maioria, colonizado pela França, né? Novamente, a plantação de tabaco e de cana eram chamadas de terras habituadas. Tá? Aonde não tinha plantação de tabaco nem de cana, vocês tinham terra inabitada, né? Mas tinha muita gente vivendo ali. E tinha muita árvore, tinha fruto, tinha uma biodiversidade imensa. Mas para os franceses era terra inabitada. A única terra habituada era as plantações. Consequentemente, a casa dos colonizadores eram as habitações. Tá? Onde os caribenhos moravam, os indígenas, os originários moravam, não eram habitações. Né? E os ocupantes das casas eram os habitantes. Logo, quem já estava lá não era habitante. Tá? Aqui começa a fronteira que separa os que habitam e os que não habitam. Vale para nós também aqui no Brasil, né? Os habitantes eram os portugueses. As habitações eram as casas dos portugueses. E as plantações de cana eram, os engenhos, a coisa toda, eram as terras habitadas. Todo o resto, a floresta como um todo, é inabitado. Precisa ser desbravado, como a gente vai ver agora com o conceito de desbravamento. Bom, mas antes vem uma crítica a Heidegger, aí eu peço que vocês fiquem com essa crítica, com essa ideia dessa explicação que eu vou dar agora, para o próximo texto, tá? Que a gente vai ler exatamente o texto do Heidegger, onde ele fala sobre habitar. Habitar pressupõe um homem só para Heidegger, né? Que é o homem idealizado, que é o homem ontologicamente compreendido, ou humano, se quiserem, ontologicamente compreendido. Nós vamos ver que para Heidegger interessa a ontologia fundamental. Então, é um âmbito mais abstrato possível de pensamento. Então, este humano é idealizado, tá? Ele está imóvel em seu habitat. E esse habitat é entendido como modalidade insuperável de seu ser. Habitat faz parte do ser humano. O ser humano só existe porque habita, tá? Mas o Malcolm Ferdinand vai dizer que o habitat colonial não está explicado por Heidegger nessa ontologia fundamental que ele faz. Ele está falando só do homem branco europeu, né? Porque o habitat colonial exige a relação dos que habitam uma terra que não é a sua terra, né? No caso dos franceses, que chegavam e depois iam embora, e a relação com os que não habitam aquela terra, que são os povos originários, né? Humanos e não humanos também. Então, precisamos entender tudo isso para entender o habitat colonial. Porque o Heidegger vai falar dessa modalidade insuperável do ser, né? Essa essência humana que é o habitar mundo, né? Só que os franceses, os portugueses, os espanhóis, os ingleses, colonizando as Américas e a África, por exemplo, não estavam interessados em habitar como modalidade insuperável de seu ser. Estavam interessados em colonizar, em explorar, né? Então, esse habitar colonial, ele não está pronto. A noção heideggeriana não serve para compreender o habitat colonial. Sem o outro, ele diz, aí ele cita um poeta, né? Sem o outro, a terra é deserto, é desolação. E aí a gente vê o ser com, que é sempre falta na teoria heideggeriana. O Heidegger ele não consegue dar conta do ser com. Ele diz que o tal do Dasein, que ele nomeia, né, o tal do ser aí, ele é ser em, ser aí e ser com, né? E ser si mesmo, desculpa, é ser em um mundo, ser si mesmo e ser com o outro. Mas em toda a obra ele analisa muito o ser aí, em um espaço, em um lugar, e o ser si mesmo. E ele não analisa o ser com, pouquíssimo.
ele fala desse ser com. É a Hannah Arendt quem vai dar uma roupagem, uma interpretação filosófica digna ao ser com, porque exige uma compreensão política, né? E o Heidegger não falava disso, né? Por questões de envolvimento com o nazismo, como a gente vai ver no próximo encontro, mas também porque a política não se faz no âmbito ontológico fundamental. E o Heidegger permanece no âmbito ontológico fundamental. Para falar do ser com, ele precisa falar da política, da concretude, da materialidade. Ele não falava dessas coisas. Tá? Mas a gente fala mais do Heidegger no próximo encontro. Só guardem essa reflexão. Tá? Voltando, então, para agora os princípios do habitat colonial. Tá? A gente viu os modos, agora as nomenclaturas, né? Agora os princípios. Tá? Tem o princípio geográfico, que diz o seguinte: o espaço espaço designado com começo e fim, está demarcado pelos acordos papais, o Papa assinou de tal e tal, da linha, não sei o quê, meridiano, não sei o quê, está definido aquele espaço. E 2, subordinado a outro, que é a metrópole. Então, o habitat colonial, ele possui um princípio geográfico, que é a delimitação específica e a subordinação à metrópole. Ele não existe por si mesmo, ele só existe para servir à metrópole. Segundo princípio, a exploração das terras e da natureza, manutenção da vida das pessoas e retirada de matéria-prima, explorando intensivamente a natureza e os não humanos. Né? Então, a exploração é um segundo princípio. E o terceiro princípio é o altericídio. Não existe o outro como diferente no habitat colonial. Isso no Caribe, isso no Brasil, no resto da América, né? Em todo lugar. Nos Estados Unidos, na colonização inglesa. O outro, ele precisa ser, vejam só, ou cristianizado para poder se tornar o mesmo, ou eliminado, massacrado. É o chamado altericídio, não existe o outro. Impossibilidade de habitar com o outro, com o diferente. Se a terra pertence aos cristãos, e aí isso está pautado numa bula papal, né, da época, aonde o Papa escreveu: a terra pertence aos cristãos, né? E o Papa disse, ele é a voz de Deus, então é verdade. Então, pautado nesta ideia, eles tinham essa noção de que a terra pertence a gente. Por isso, onde a gente chegar, se não houver nenhum rei, nenhum príncipe cristão dominando, é nosso, porque a terra é nossa, dos cristãos, tá? Então, né, se a terra pertence aos cristãos, então deve guerrear e eliminar ou cristianizar os não cristãos. Mesmificando, que é um termo do Henrique Dussel, tá? Que é um dos primeiros pensadores da filosofia decolonial, por isso está entre aspas, que é o termo do Henrique Dussel, mesmificando todos, faz-se um habitar sem o outro. Não existe o outro, porque só existe o um, né? Os escravos e os indígenas escravizados, as pessoas escravizadas como um todo, né, não são pessoas. São selvagens, são animais. Portanto, não são o outro. Né? A gente vai falar mais disso especificamente quando a gente vê lá para frente a necropolítica do Achille Mbembe. Tá? Vamos ficar com essas ideias aí. Então, aí vem a ideia do fazer um habitat. E aí a gente falou dos princípios, e aqui ele está falando dos fundamentos. Tá? O princípio de onde parte, o fundamento de onde eles partem, as teses das quais eles partem para realizar o habitat colonial, e os fundamentos são as teses que sustentam o fazer desse habitat colonial. Por isso a expressão fazer habitat aparece nos documentos que o Malcolm Ferdinand cita. Então, o primeiro elemento, o primeiro fundamento é a apropriação de terras, que é evidente, que é pautada na evidente legitimidade dos europeus como donos da terra, né? Então é legítimo que a gente se aproprie dessa terra. Se tiver indígena ali, mata todo mundo, porque a terra é nossa, né? Segundo fundamento do fazer habitat, o desbravamento. Desbravamento significa literalmente abater árvores e abrir espaço e terreno. Desbravar, né? Lembra os desbravadores? Eles saem derrubando a árvore e fincando marcos. Aqui o primeiro marco, não sei o quê. Todas as cidades possuem um marco. Há 2 meses atrás, inclusive, escavando lá em Brasília, negócio embaixo do negócio do viaduto que passa para ir para o plano piloto, eles acharam o primeiro marco de Brasília, plantado, escavando, sem querer.
Aí agora já escavaram, vão ter que fazer um desvio ali na rota, porque aquilo ali é histórico, aí vão levantar um monumento para o primeiro marco da construção de Brasília. Então, isso tem a ver com esse desbravamento. Abater árvore, abrir terreno, criar espaço para poder fazer as plantações, para poder fazer tudo isso. E o terceiro fundamento, ligado aos dois primeiros, é a violência contra o ameríndio e as ameríndias. Dominação masculina, massacrar homens e violar mulheres. É o princípio do altericídio. A diferença entre os selvagens e os habitantes. Tá? Então, isso mostra o poder do fazer habitar. Né? Massacra-se os homens, porque os homens podem se rebelar, e as mulheres são violadas, são feitas escravas, né? Geram uma porrada de filhos. Né? Existem vários documentos que são de difícil leitura, inclusive, que narram as atrocidades feitas. Né? Quem tiver interesse em estudar isso, história e tudo mais, pode procurar esses documentos. São muito cruéis, inclusive, né? Narrativas, por exemplo, de um jogo que os espanhóis faziam, né, nas Américas do Sul, né, e tal, que era um jogo de ver quem conseguia cortar, por exemplo, os braços de uma criança indígena numa só tacada, né, com a espada. E aí eles narram isso, né? Fulano conseguiu cortar 2 braços, conseguiu 4 braços, 5, né? Então, são coisas muito cruéis que eram feitas. Tá? Isso tudo faz parte desse fazer, desse habitar, desse fundamento do fazer habitar. Né? Esse massacre, essa violência. O Achille Mbembe narra bastante essas violências ocorridas na África, né? de onde ele tem. Mas vocês podem encontrar documentos narrando isso, mostrando que essa fratura está presente. Né? Então, quando a gente fala de dívida histórica, é muito mais do que uma dívida, né? É um negócio muito mais profundo até. Bom, formas de habitat colonial. Então, vimos os princípios, os fundamentos, agora as formas, tá? Os modos. O fazer habitar como fabricação de um mundo, né? De um modo mundo, tá bom? Então, o que nós temos aí? Propriedade privada, que não existia na política, entre aspas, dos povos originários. Não existe essa ideia de propriedade privada, tá? O Antônio Bicho fala muito bem disso, quando ele narra como se vive no quilombo. Não existe isso de propriedade privada, tá? Então, o primeiro elemento foi a doação de terras, títulos de terras, exigindo que se desbravasse e se cultivasse. Então, títulos que eram doados ou títulos que eram comprados, tá? Então, agora é propriedade privada. Isso é meu. Eu botei uma bandeira, é meu. Né? É como os Estados Unidos botando uma bandeira na Lua. A Lua é deles, por acaso? Né? Então, essa é a mesma lógica, tá? As plantations, que eram um conjunto de campo cultivado, oficinas e engenhos, Casa Grande e senzalas. Esses quatro aparelhos coloniais, né? O campo cultivado, ou com cana-de-açúcar, ou, né, enfim, tabaco, as oficinas, os engenhos, a Casa Grande e a senzala. Tá? Então, campo, oficinas, engenhos, Casa Grande, senzala. Os 4 instrumentos aí, aparelhos do fazer colonial no âmbito da arquitetura, tá? Então, no âmbito da jurisprudência, a propriedade privada, no âmbito da arquitetura, essas localidades, e no âmbito da política, propriamente da dominação social, a escravidão, tá? Que era exatamente a servidão perpétua, que logo substituiu a servidão por contrato. Então, no início da colonização, não tinham escravos, né? Pessoas escravizadas. O que tinha era a chamada servidão por contrato. As pessoas que estavam endividadas na França, por exemplo, eu não sei se no Brasil, Portugal e Espanha faziam isso, né? Mas a França fazia isso, a servidão por contrato. Você, se muita dívida ou cometer um crime, enfim, para pagar seu crime ou sua dívida, você assinava um contrato de que você ia servir por 3 anos lá na colônia e depois você ia receber um dinheiro e ia voltar para a França. Tá? Só que isso gastava mais dinheiro para os colonizadores, né? E tinha todo esse trabalho de levar, trazer da França. Olha a cagada que era. E aí, logo eles substituíram pela mão de obra escrava. Por quê? Porque a escravidão era muito mais lucrativa, né? E eles não tinham que se preocupar, vejam só, com os direitos daquela pessoa, porque não era uma pessoa, né? Percebem? Era um animal, como eles enxergavam. Então, o francês é francês. Ele serviu,
tem que cuidar dele, tem que impedir que ele adoeça, tem que dar certas mordomias para eles, né? O negro arrancado da África, escravizado, não precisa de mordomia, dorme de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, come de qualquer jeito, se morrer eu compro outro e pronto, acabou. Né? Então, é por isso que a escravidão logo substituiu. Vejam como tem aí o início do capitalismo já, né? Essa ideia do pensamento pelo lucro, né? E tudo mais. E aí tem esse quadro dele que eu coloquei aí para vocês, né? Que mostra exatamente os princípios, os fundamentos e as formas, e na linha do lado, a relação com a Terra, a relação com os não-humanos, entendido por ele como natureza, e a relação com os outros humanos, tá? Que é exatamente as pessoas escravizadas e os ameríndios e tal, né? Então, na relação com a Terra, o princípio é a dependência geográfica e ontológica com a metrópole. O fundamento da relação com a Terra é a usurpação da Terra e a forma é por meio da propriedade privada. Com relação às relações com os não-humanos, o princípio é a exploração de não-humanos, o fundamento é o desbravamento, o desmatamento, e a forma são as plantations, aqueles conjuntos com as 4 estruturas, tá? E com relação aos outros humanos, o princípio é o autericídio, né? Se o outro não se cristianizar, mata, porque ele não pode existir o diferente. O fundamento é o massacre dos ameríndios e a dominação das mulheres, e as formas é a subjugação e a escravidão. Tá? Então, esse quadro resume bem o que ele falou no primeiro capítulo. E aí a gente começa a falar do prólogo, para encerrar. Com seus princípios, seus fundamentos e suas formas, o habitat colonial reúne os processos políticos e ecológicos da colonização europeia. A escravização de homens e mulheres, a exploração da natureza, a conquista das terras e dos povos autóctones, por um lado, e os desmatamentos, a exploração de recursos minerais e do solo, por outro. Vejam, a dupla fatura aí faz parte de uma mesma estrutura violenta de mundo, né? Tanto a exploração colonial quanto a exploração da natureza. Faz parte do mesmo pacote, é isso que ele está dizendo, tá? Essas duas coisas não formam duas realidades distintas, e sim constituem elementos de um mesmo projeto colonial. A colonização europeia nas Américas é apenas outro nome para a imposição de uma maneira singular, violenta e destruidora de habitar a Terra, que é o modo colonial, o habitar colonial, que, ao longo dos séculos, se transforma gradativamente em habitar capitalista, né? Tá bom? É isso que ele diz aí, que isso se espalha por toda a Terra, tá bom? Porque o capitalismo, com a globalização, se espalha por toda a Terra. E aí, no prólogo, ele coloca aí algumas reflexões para a gente. Eu trouxe para a gente essas reflexões do prólogo dele. Que é a proposta dele, inclusive, como eu disse para vocês, ele faz uma proposta bem política, acadêmica, política, né, e revolucionária até. Ele diz, ao lado da urgência ambiental de uma limitação do aquecimento global, limitar a emissão de gases, limitar essas coisas todas, né, e do fim das destruições dos ecossistemas, que são as propostas de cuidado do meio ambiente, né? Que a ONU faz, inclusive, coloca urgências iguais. Quais são essas urgências iguais? De uma redistribuição mundial das riquezas e de uma justiça social. Da tarefa decolonial de reconhecer um lugar digno no mundo para os povos originários, para os ex-colonizados e para as pessoas racializadas, e de uma igual consideração social e política das mulheres, particularmente das mulheres racializadas das ex-colônias europeias. Sim, olha que interessante. A ecologia é, acima de tudo, uma questão de justiça. A crise ecológica é uma crise de justiça. Tá? E aí vem a crítica aos ambientalismos que ele observa sendo feitos por aí. Tá? O ambientalismo dividiu pacientemente os corpos, as naturezas, a terra e o mundo. Está tudo divididinho, né? Academicamente, metodologicamente dividido. Inventando uma terra virginal despovoada, um paraíso sem mundo, um jardim, um lago e uma floresta, encontrados unicamente por meio do pensamento de homens brancos ocidentais. Do mesmo modo, o ambientalismo separou a justiça ambientalista de seus impulsos antirracistas e feministas iniciais. Os partidários ambientalistas do antropoceno expõem com angústia a perspectiva de um
colapso pelo qual exigem justiça, sem reconhecer os colapsos passados, as escravidões e os genocídios, sob o pretexto de que hoje se trataria de um tema global, né? Então, hoje, a crise ambiental é um problema global. Antes, não se tinha um problema global. Era um problema do Caribe, era um problema das Américas, era um problema da África. São problemas locais, né? Então, o que ele está dizendo é que a gente precisa romper com essa dupla fratura, né? E entender tanto as questões ambientais e as questões políticas, antirracistas, antimachistas, né? As feministas e tudo mais, como um único problema, fazendo parte do único problema. Quando ele cita aqui esses impulsos antirracistas e feministas do início do pensamento ambientalista, ele está se referindo exatamente à virada ecológica da década de 50 e 60, que a gente vai estudar sobre isso, principalmente quando a gente lê A Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, né? Então, você vê ali exatamente esse impulso por justiça, que foi logo sendo pedagogicamente separado uma coisa da outra pelos teóricos do ambientalismo, que eram todos homens brancos, né, no fim das contas. E aí a proposta dele é de construir o navio-mundo. Vejam só, nosso último slide. Construir esse navio-mundo exige uma ecologia decolonial que destitua a constituição colonial do antropoceno. É o que a gente tem falado sobre destruir todo o edifício dos nossos conhecimentos filosóficos eurocentrados, tá? Para quê? Para edificar algo novo. Como é que ele diz isso daí? Ó, destruir as estruturas que constituem, né, o antropoceno para abrir o horizonte de um mundo. Não se trata, vejam só, de acabar com o humanismo, mas de acabar com esse humanismo sordidamente racista. Não se trata de acabar com o universal, mas de acabar com esse universalismo vertical que erige o Ocidente como a medida de toda a cultura e de toda a história. Esse que prevalece, que fundamenta e que domina em favor de um universal verdadeiramente universal. Um universal que reúna, que escute e que celebre o encontro. Aí aqui ele se distancia novamente, né? Como eu já coloquei anteriormente, do Ailton Krenak, né? Que enquanto o Ailton Krenak pensa na diversidade, nas divergências, na confluência dos divergentes e no segmento desses divergentes, ele pensa aqui, né, na construção de um universal verdadeiramente universal, bem na linha do que a ONU propõe como governança global. Tá? São dois caminhos apresentados aqui e a proposta desse navio-mundo aqui dele. Bom, aqui a gente encerra, tá bom, gente, o nosso módulo 2 do curso, o módulo sobre antropologia, sociologia política, né? E agora vamos para a nossa conversa. Deixa eu encerrar a gravação aqui, a gente ainda tem 15 minutinhos.